Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Física Básica. Eu me chamo Wellington e a gente está iniciando hoje mais uma parte do nosso curso de Física 3 Eletromagnetismo. Hoje é a nossa aula 2, onde a gente vai tratar de um dos conceitos mais importantes do eletromagnetismo, que é a carga elétrica. Lembre-se que para você compreender os fenômenos da eletricidade, do magnetismo e, portanto, do eletromagnetismo, a gente tem que conhecer esse conceito-chave. Essa é a ideia principal que vai nos dar sustentação para a compreensão de todos os fenômenos do eletromagnetismo. Vamos lá? Então, a primeira coisa que é importante a gente ressaltar é que existe uma relação entre a matéria e as cargas elétricas. Por quê? Porque a gente sabe que toda a matéria ela é constituída de átomos, né? Tudo aquilo que está ao nosso redor, quer queira, quer não, tem na sua estrutura aquilo que nós chamamos de átomo. E o que, que a gente tem no interior dos átomos, né? A gente sabe, nós que já estudamos um pouquinho disso no ensino médio ou mesmo nas aulas de ciências, nós já sabemos que dentro do átomo existem coisas constituintes menores, que é o que nós chamamos de partículas, né? E as partículas, elas apresentam inicialmente duas propriedades que nos interessam. A questão da massa, toda partícula é uma entidade de matéria, então ela também tem massa. Mas ela também tem uma outra particularidade, uma outra característica, que é a questão da carga elétrica. Isso é o que vai nos auxiliar na compreensão dos fenômenos elétricos. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, um modelo de um átomo, né? Então, isso aqui é uma maneira de você representar o átomo, é um dos modelos possíveis para ele. E o átomo que eu peguei como exemplo é o átomo de lítio, né? Então, Li representa o átomo de lítio. Esse átomo aqui, ele é um átomo que ele tem 3 prótons aqui no seu núcleo. Então, perceba que isso aqui que eu estou sinalizando aqui, ó, seriam os nossos prótons, tá? Ele tem 4 nêutrons, os nêutrons também se encontram aqui no núcleo do átomo, então já não podemos esquecer, né, que aqui no núcleo você tem prótons e aqui você também tem nêutrons. E nessa nuvem aqui ao redor, né, do núcleo, que a gente chama de eletrosfera, a gente tem aqui os elétrons. E no caso do átomo de lítio, ele também aqui tem 3 elétrons. Tudo bem? Uma coisa que é importante destacar é que tanto os prótons, quanto os nêutrons, quanto os elétrons, né, eles têm massa, porque eles são partículas e, portanto, uma matéria, é matéria. E tudo que é matéria tem massa. Por menor que seja, ainda tem massa. Se você pegar, por exemplo, um próton, a massa dele é pequenininha. Está aqui a massa de um próton no padrão de unidade que a gente usa no sistema internacional, que é o quilograma. Então, essa é a massa típica de um próton. A do nêutron é muito próxima da do próton, né? Se você perceber, a diferença começa a acontecer aqui, ó, na terceira casa aqui, né? Decimal. Mas, por aproximação, a massa deles é igual. A massa do elétron é cerca de 1833 vezes menor que a massa do próton e do nêutron. Ou seja, se você pegar essa massa aqui e dividir por 1833, te dá a massa aproximada do elétron, que é uma massa pequena. É da ordem de 10 elevado a menos 31 aqui. Então, essas partículas aqui são as partículas que a gente encontra no interior do átomo. Elas têm massa, mas elas também têm uma propriedade chamada carga. E a gente atribui um sinal a essa carga. No caso do próton, a carga é positiva. No caso do elétron, essa carga é negativa. E o nêutron, ele é sem carga. Ok? Uma coisa também que a gente tem que destacar, que você já deve ter percebido na imagem anterior, trazendo ela novamente para cá, é que aqui estava escrito que o átomo de lítio ele é neutro. Então, o que significa neutro? É que a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons é igual. Então, se a gente fizer aqui um saldo, né, de cargas positivas e de cargas negativas, 3 positivas com 3 negativas, o total é zero. Sempre que essa carga líquida, ou se você preferir, a carga total, somando o número de prótons com o número de elétrons, se essas quantidades forem iguais, então o total vai dar zero, e daí que vem a ideia do átomo neutro. O átomo neutro é aquela situação onde a carga total do átomo é zero. Então, o átomo neutro significa número de prótons igual ao número de elétrons. Mas eu posso modificar esse estado do átomo. E para modificar esse estado do átomo, eu tenho duas opções. Eu posso deixar esse átomo positivo, e aí quando ele fica positivo, ele deixa de ser um átomo neutro e se torna aquilo que a gente chama de íon. Então, ele pode se tornar um íon positivo ou um íon negativo. O que vai fazer com que ele se torne um íon positivo ou um íon negativo é você tirar ou acrescentar elétrons desse material. Então, por exemplo, nessa situação aqui, eu tirei um elétron dele. Quando eu tinha um elétron, eram 3 e passaram a ter apenas 2, o saldo aqui agora ficou positivo. Mais 3 com menos 2 ficou um saldo positivo. Então ele virou um íon positivo. Aquilo que a gente poderia chamar de cátion. E nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu peguei o íon de lítio e deixei ele agora negativo.
Então ele virou aquilo que a gente chama de ânion. E para isso eu acrescentei um elétron. Ele tinha 3 elétrons originalmente, passou a ter agora 4, então meu saldo ficou negativo. Mais 3 com menos 4 dá menos 1 aqui. Então perceba que para que um átomo que era neutro se torne um íon, basta fazer com que o número de prótons fique diferente do número de elétrons. Só que a gente só modifica a quantidade de elétrons. Na eletricidade, a gente só altera o número de elétrons, ou tirando elétrons ou acrescentando elétrons. Então, a gente na eletricidade a gente só modifica a quantidade de elétrons. Outra coisa que é importante é que essa carga elétrica ela foi medida. Então, se você perguntar, por exemplo, olhando aqui nesse modelo do átomo de hidrogênio, um outro modelo de átomo que ele tem. Esse átomo de hidrogênio ele tem um próton no núcleo e tem um único elétron. Ele não tem nêutrons. Mas ele tem uma carga positiva e tem uma carga negativa. Mas quanto vale essa carga? Quanto vale a carga de um próton? Quanto vale a carga de um elétron? Um físico chamado Millikan, ele mediu a chamada carga elétrica elementar, que seria a carga menor possível de um corpo. Então, se eu pegasse, por exemplo, um próton e pegasse, por exemplo, um elétron, a carga deles é a mesma. O que muda é só o sinal pela convenção que a gente adotou. Então, a carga, por exemplo, do próton é exatamente essa, 1,6 10 elevado a menos 19 coulombs. Essa seria a carga de um próton, positiva. A do elétron seria a mesma, só que negativa. Então, esse valor de carga é o menor valor de carga que tem na natureza. Então, é chamado de carga elétrica elementar. Todas as demais quantidades que nós tivermos vão ser sempre baseadas nessa quantidade e múltiplos disso. Então a gente costuma dizer que a carga ela é quantizada porque ela vai ser sempre n vezes e. Esse n tem a ver com o número de prótons ou número de elétrons que eu estou calculando a quantidade de carga. Aquela quantidade, ou de prótons ou de elétrons. Tudo bem? Por isso que aqui aparece mais ou menos, dependendo se eu estou falando do próton ou do elétron. Então esse n é uma quantidade sempre inteira. Então, 1, 2, 3, eu não consigo ter, por exemplo, meio elétron, não consigo ter 1,22 prótons. Então, vai ser sempre n vezes e. E esse e é a carga elementar. Então, pensando na carga do próton, é mais e. É exatamente a carga elementar, só que positiva. Então, mais 1,6 10 a menos 19 coulomb. Esse C é a unidade do Sistema Internacional para representar a quantidade de carga. É coulomb. Tá? A carga do elétron é a mesma do próton, só que negativa, menos 1,6 10 menos 19 coulomb. E a carga elétrica do nêutron é zero. Então, portanto, se eu pegasse o átomo de hidrogênio, nesse exemplo, ele é um átomo neutro, porque se ele tem esse valor de carga positiva e esse valor de carga negativa, somando essa quantidade com essa, dá zero. Significa que esse átomo é neutro. Outra coisa importante é que em eletricidade a gente precisa distinguir a diferença entre os condutores, isolantes e semicondutores. Essa discussão é bastante ampla, mas eu vou passar aqui uma ideia inicial. Bem, a gente sabe das aulas de ciências que falar que um material é condutor é que ele permite a passagem da eletricidade. Falar que um material é isolante é que ele dificulta a passagem da eletricidade. E os semicondutores, eles têm um perfil ali entre os condutores e os isolantes. Porém, a gente pode olhar isso com um pouco mais de cuidado, pensando nas bandas de energia. Cada material ele tem uma banda de energia. Essa banda de energia me ajuda a entender por que alguns materiais conduzem, por que outros são isolantes e por que outros são semicondutores. Bem, essa aqui seria uma maneira de você interpretar a questão dos condutores isolantes e semicondutores pensando nas bandas de energia. Perceba, por exemplo, que o material condutor, todo material ele tem 3 bandas. Uma banda de condução, uma banda proibida e uma banda de valência. Para um material conduzir, você tem que trazer os elétrons que estão aqui da banda de condução até a banda de valência. No caso de um condutor, isso é fácil, porque essa banda proibida dele é bem curtinha, é bem estreita. Então, aqui a banda proibida é pequenininha. Então, se eu quiser trazer os elétrons dessa banda de condução para a banda de valência, basta dar uma pequena quantidade de energia que esses elétrons já migram daqui para cá. Então, por isso que esse material é facilmente, ele permite a passagem de eletricidade com certa facilidade. Se você pegar, por exemplo, um isolante, por que ele dificulta a passagem da eletricidade? Porque os elétrons que estão aqui na banda de condução, para eles passarem para a banda de valência, eles têm que romper essa banda proibida. E aqui a diferença de energia aqui é muito grande. Então, esse material só passa a conduzir se você der muita energia para ele e vencer essa banda proibida. Os semicondutores são materiais que têm um perfil entre os condutores isolantes. Por quê? Porque a banda proibida deles pode se alterar. Ela pode ou diminuir ou aumentar conforme o processo de dopagem que eu faço nele. Dopar é você acrescentar impurezas, conforme a necessidade que eu tenho. Tudo bem? Um exemplo de condutor, ferro, ou seja, os metais em geral. Isolante, papel, madeira,
né? Semicondutores, a gente pode pensar em silício, germânio, ok? Então, entenda que essa banda de energia ela nos ajuda a ter uma ideia do porquê que alguns materiais conduzem e outros não. Mas se você quiser tirar um material do estado neutro, voltando àquela discussão inicial, a gente pode usar um dos processos de eletrização que eu vou citar. E quando eu digo que eu estou eletrizando o material, significa que eu estou pegando o número de prótons e tornando diferente o número de elétrons. Para isso, a gente está ou acrescentando elétrons no material ou tirando elétrons. A gente só modifica a quantidade de elétrons do material. Então, existem 3 processos. Eu posso fazer isso por atrito, ou por contato, ou por indução. A ideia é que, ao término de cada um desses processos, o material fique eletrizado, devido à alteração do número de elétrons. Não se esqueça que aqui o que está em jogo é a quantidade de elétrons que estão sendo recebidas ou perdidas. Uma coisa que também tem que ficar muito clara é que quando a gente fala em tirar elétrons ou receber elétrons, elétron tem carga. E existe um princípio na eletricidade que é o princípio da conservação da carga. Eu não posso simplesmente perder carga, eu não posso simplesmente ganhar. Se alguém perdeu, é porque alguém tem que receber. Então, em qualquer processo físico, né, na eletricidade, se você fizer a soma algébrica de todas as cargas dentro de um sistema isolado, que é aquilo que eu estou investigando, a quantidade total de cargas permanece constante. Falando de uma outra maneira, significa que se você somar, isso aqui é o símbolo de somatória, se você somar a quantidade de carga antes, ela tem que ser igual à somatória da quantidade de carga depois. Então, esse Q é de quantidade. Então, o total de carga antes tem que ser sempre igual à quantidade de carga depois. Isso é válido em qualquer processo, tudo bem? Para tentar ficar mais claro, se eu te desse esse exemplo aqui, que eu tenho 3 corpos, esse é o meu sistema isolado. Aqui esse corpo A está com a carga de menos 5Q, esse corpo está com a carga de mais 2Q, esse corpo está com a carga neutra. Se você somar esse total antes, vai dar menos 3Q. Menos 5 com mais 2 dá menos 3. Menos 3 com 0, menos 3. Esse é o total antes. Suponha que eu faça algum processo entre eles, de tal maneira que eu modifique essas quantidades. Então vamos supor que ficou desse jeito depois. Então, o corpo A ficou dessa maneira, o corpo B ficou dessa maneira, o corpo C ficou dessa maneira. Então, eu modifiquei as quantidades. Mas esse continua sendo um sistema isolado. Então, se eu somar essas quantidades depois, continua dando menos 3. Menos 3 com mais 2, essa quantidade cancela essa. São iguais, porém sinais contrários. Então, sobrou menos 3. Então, o total antes é igual ao total depois. Esse é o princípio da conservação da carga. Isso é válido para qualquer processo que a gente vai estudando e que envolva as cargas. Também o total antes é sempre igual ao total depois. Bem, vamos discutir um pouquinho o processo de eletrização, que é o processo de transferência de elétrons de um material para outro. Para ilustrar, suponha que eu tenho aqui 2 materiais, um neutro e outro neutro, só que um é vidro e outro é seda. Vamos esfregar esses 2 materiais. Bem, antes eles estavam neutros, essa situação antes. Depois do atrito, que é simplesmente esfregar esse material nesse, igual a figura está propondo, vamos supor que depois esses materiais ficaram dessa maneira. O vidro ficou positivo e a seda ficou negativa. Bem, lembrando que quem fica positivo é porque perdeu elétrons. Esse material perdeu elétrons. Mas se ele perdeu, é porque ele teve que transferir para alguém. Então, esse material aqui, ele recebeu elétrons, por isso que ele ficou negativo. O total que esse perdeu é exatamente igual ao total que esse ganhou. Quem perde fica positivo, quem ganha fica negativo. Como é que eu sei que o vidro ficou positivo e que a seda ficou negativa? Olhando aqui na chamada série triboelétrica. É uma sequência de materiais, onde basta escolher aqui 2 materiais e compará-los, que eu já sei que quem tiver mais acima na sequência, depois do atrito fica positivo, perdeu elétrons. Aquele material que estiver mais abaixo na sequência, ficou negativo porque ganhou elétrons. Então, se eu esfregar o vidro na seda, se a gente compará-los aqui na nossa sequência, o vidro está aqui. A seda está aqui embaixo. Então, o vidro depois do atrito vai ficar positivo, por isso que aqui ele ficou positivo, e a seda depois do atrito vai ficar negativo, por isso que aqui está negativo. Então, nesse processo, o que acontece do antes para o depois? Uma transferência de elétrons. Eu estou transferindo elétrons desse material para esse. Tudo bem? Bem, vamos dar uma olhada nisso através de um exemplo. Então, suponha que aqui eu tenha 2 corpos A e B, onde eu fiz atrito. Então, se eu fiz atrito, eu estou transferindo elétrons de um material para outro. Suponha que a quantidade de carga transferida seja de 1 coulomb. Não se esqueça que a gente lê como coulomb. Então, se eu transferir elétrons daqui para cá, esse perdeu, vai se tornar positivo. Esse está recebendo elétrons,
vai ficar negativo. Mas quantos elétrons foram transferidos? O que eu sei aqui é a carga que foi transferida, mas quantos elétrons foram transferidos? Então, vamos fazer uma pequena conta. Quantidade de carga é N vezes E, aquele princípio da quantização da carga. Se eu quero saber o N aqui vai ser o número de elétrons transferidos. Então, basta pegar o E, que é a carga elementar, e passar dividindo. Então, vai ficar o número de elétrons que saíram desse material e vieram para esse, é a quantidade de carga dividido pela carga elementar. A quantidade de carga já foi dada, 1 coulomb, então basta pegar aqui e colocar 1. A carga elementar é uma constante da natureza, é sempre o mesmo valor, 1,6 10 menos 19. Se você dividir aqui 1 por 1,6, vai dar 0,625. O 10 menos 19, se a gente passar para cima, ou seja, para o numerador, o que era menos aqui, quando ele vai para cima, fica mais. Vamos andar aqui com a vírgula daqui para cá. Se eu andar com a vírgula para cá, vai ficar 6,25. Só que aqui vai passar para 10 a 18. Então ficou 6,5, 10 a 18. Quantidade de elétrons. Essa é a quantidade de elétrons que eu transferi daqui para cá. Ou seja, cada vez que eu transfiro 1 coulomb de carga, 1 coulomb equivale a essa quantidade. 6,25, 10 a 18 elétrons. Então, 1 coulomb, por padrão, é a mesma coisa que isso. Tudo bem? Se eu tiver 2 coulombs, eu vou ter o dobro disso sendo transferido. 3 coulombs, 3 vezes isso. Então, perceba que 1 coulomb é uma quantidade muito grande de elétrons. Tá? Mas esse é a nossa referência, o nosso padrão. Vamos ver um pouquinho da realização por contato. A realização por contato ocorre o compartilhamento de elétrons. Ou seja, eu pego dois materiais, esse material está eletrizado, esse está neutro. No momento em que eu pegar esse material e encostar nesse, ou seja, fizer o contato, vai ter um compartilhamento. Então, esse material que está positivo, ele está com falta de elétrons. Quando eu encostar nesse, esse material vai doar elétrons para esse, para suprir a falta daqui, por isso que ele está positivo, portanto vai ter um compartilhamento. Após o processo, como são dois condutores e eles têm o mesmo tamanho, então essa carga que está faltando aqui, ela vai se distribuir entre os dois. Portanto, vai ficar metade para um, metade para outro. Então, o que eu fiz aqui? Migraram elétrons daqui para cá, de tal maneira que essa quantidade ficasse igualmente entre os dois. Então, esse ficou com falta de elétrons, esse também ficou com falta de elétrons. Por isso que os dois ficaram positivos. Mas perceba que se você somar esse total antes, Q mais 0 dá Q. Q sobre 2. Q sobre 2, se você soma duas metades, dá o total de novo, dá o mesmo Q. Então, aquele princípio da conservação da carga vale também para esse tipo de processo. É um princípio universal. Ou seja, eu tinha um corpo positivo, um neutro. Agora os dois ficaram positivos. Tá? Ao término do processo, os dois ficaram positivos. Então, nesse processo, eu eletrizei esse corpo que estava neutro. Ao término do processo, ambos ficaram com a mesma carga, metade. Tudo bem? Agora, para finalizar, vamos ver o processo da indução. O processo da indução é o único processo onde não tem contato físico. Você só vai aproximar um corpo do outro. Imagina que eu tenho esse corpo, que é o nosso corpo eletrizado, e eu vou aproximar desse corpo que está neutro. Inicialmente eles estão longe, distantes um do outro. Aproximando esse corpo eletrizado do corpo neutro, eu provoco nesse corpo que está neutro uma separação de cargas, ou melhor, uma reorganização, ou se você preferir, uma polarização. Perceba que as cargas negativas migraram para essa extremidade, porque as cargas positivas atraem as cargas negativas. E aqui, portanto, essa extremidade faltou cargas, ficou faltando cargas, porque as cargas migraram para cá, as negativas. Lembra que as cargas negativas são elétricas, elas podem se movimentar na estrutura desse corpo, que é uma estrutura metálica. Aqui ficou faltando cargas, onde fica faltando cargas fica positivo. Então eu polarizei esse material, eu reorganizei a estrutura elétrica dele. Tudo bem? Isso chama-se polarização. É o princípio da indução, porque esse corpo, chamado de indutor, induziu nesse corpo, que é o induzido, essa reorganização das cargas. Bem, isso explica por que um pente, quando é esfregado no cabelo, atrai pedacinhos de papel. Se a gente analisar isso, quando eu passo o pente no cabelo, vamos supor que ele ficou com uma carga positiva. Quando eu aproximo de cada pedacinho desses aqui de papel, o papel se polariza, da maneira como a gente está vendo aqui, maneira parecida com o que eu apresentei aqui em cima. E, portanto, como aqui está negativo e aqui o pente está positivo, e esses papéis são muito leves, eles podem ser atraídos pelo princípio da atração e repulsão. Os opostos se atraem. Aqui positivo, aqui negativo, vai ter uma força de interação, de atração entre eles. E é por isso que o papel gruda no pente. Convido vocês a fazerem isso aí em casa, tá? Pode treinar, pode ser uma régua, um pente, passa no cabelo,
aproxima de pedacinhos de papel bem pequenininhos e você vai ver que isso acontece. Bem, essa foi a nossa aula 2 sobre carga elétrica. Aguardo vocês para as próximas aulas. Até breve.